bem. Vamos lá, J. Júnior. Agora são 5 horas e 26 minutos. Esses intervalos até servem para a gente conhecer melhor as pessoas que estão ao nosso lado. E que bom que a Fran Melo está assim nessa... Eu acho que é uma comissão, né? Que fica do AB, na comissão do AB, que representa as nossas combativas mulheres. Fran, receba de antemão o nosso boa tarde. Agradeço a sua vinda. Boa tarde. Bota mais um pouquinho. Mais pra mim. Muito bem. Boa tarde. Queria desejar uma boa tarde a Josivan, a Vânia, a todos os ouvintes da Rádio Espinharas, ao pessoal que está acompanhando pelo Facebook. E é uma honra para mim poder vir nesse espaço falar de um assunto tão importante, que é o combate à violência contra a mulher. Fala também, Josivan Antero, da importância do Agosto Lilás, das políticas públicas que vêm junto com esse mês de tão importância. Por quê? Quando o Estado como um todo dá essa visibilidade de falarmos de um tema tão importante, em um momento principalmente que vivemos, e também poder levar conhecimento e ter todos os órgãos estruturados para a gente falar de violência doméstica e combater a violência doméstica. Quando a gente fala que a lei que instituiu o Agosto Lilás diz que toda a estrutura governamental deve, de comum acordo e entrelaçado e unidos para debater e combater, isso diz que uma mulher, quando é violentada, por exemplo, sexualmente, e chega a um pronto-socorro, o pronto-socorro, a pessoa que atendeu, ele deve acionar a Polícia Civil, a Delegacia da Mulher. Se naquela localidade não tem a Delegacia da Mulher, pode acionar a Delegacia da Civil, a PM. Para quê? Porque muitas vezes sabemos que a vítima chegar a denunciar é um passo muito distante da nossa realidade. Por quê? Porque existe toda uma luta para a mulher decidir chegar e denunciar o seu agressor, principalmente quando esse agressor ele é o companheiro ou o esposo. A gente está falando que a vítima vai denunciar o pai dos seus filhos muitas das vezes. Ela vai sofrer pressão não somente social, mas também uma pressão da própria família do agressor. Então, a gente está em uma situação de amadurecimento de que a gente deve levar esse conhecimento não só para a vítima, mas também de conhecimento de todas as pessoas que estão envolvidas. Por quê? No momento que a vítima, ela denuncia e ela sente uma pressão, não só do agressor, mas também da família do agressor, da própria família dela. Então, assim, a mulher, ela vive uma constante batalha para que ela saia do ciclo de violência. Sem dúvida. E a gente também tem que entender que violência doméstica, ela não é somente de esposo, esposa, companheiro, companheira. A violência doméstica, ela é ampla. Então, o filho pode cometer violência doméstica, o esposo, os pais podem cometer violência doméstica. Então, o Agosto Lilás, ele vem justamente para dar essa visibilidade. Porque a gente fala muito na violência doméstica entre companheiros e companheira, esposo e esposas. Por quê? Porque é a violência mais brutal. Infelizmente, é a violência que é mais corriqueira no nosso dia a dia. E está presente no nosso dia a dia. Então, é por isso que justifica ter um mês voltado totalmente a essa temática. A gente tem algumas curiosidades porque, de certa forma, essa discussão da violência contra a mulher, ela não é agora nesse mês, ela se acentua, né? Porque é um mês justamente destinado. Sim. Mas a gente percebe que há uma discussão constante. Nesse caso do DJ Ives, né? DJ Ives, que a agressão dele extrapolou todos os limites e parece que a esposa dele chegou num momento assim que resolveu
estourar tudo de uma vez, porque parece que a agressão já vinha acontecendo há meses ou talvez até há anos, né? Porque a violência aconteceu quando ela ainda estava até grávida. Mas nesse caso, né, que a gente sabe que acontece inúmeras vezes, ele teve o seu quarto habeas corpus negado agora. Quando é que essa violência chega a um patamar de sair de todas as esferas e chegar ao STF e dizer, não, esse caso aí ele tem que ficar preso mesmo? Qual a diferença desse caso para as outras agressões? De outras pessoas, repercussão. Infelizmente, no Brasil, as coisas funcionam por conta da visibilidade. Uhum. E vocês, jornalistas, têm fundamental importância nessa visibilidade. Nenhuma mulher deveria passar por uma violência tão extrema quanto dela. E ela é um exemplo de que, se não tivesse as gravações, os vídeos, as pessoas vendo ela apanhando da forma como ela foi espancada, as pessoas não iriam acreditar nela. Ainda tem isso. E o pior de tudo é as pessoas romantizar a violência doméstica. Quem não cresceu ouvindo entre tapas e beijos? Aquela frase simplesmente é uma situação de violência doméstica, mas as pessoas romantizam a violência. A gente briga, mas a gente se ama, né? Exato. Isso é violência. Isso não é amor. Isso basta. A gente tem que parar de romantizar a violência doméstica. Quais são os valores que vocês, homens, que nós, mulheres, vamos passar para os nossos filhos? Os homens têm que estar encabeçados nessa luta junto com as mulheres. Claro. É uma luta social, não é uma luta de mulheres. Não é uma luta de homem contra mulher, é uma luta social. Enquanto uma mulher sofre, enquanto uma mulher está sendo agredida, toda uma sociedade é agredida. Então, homens, graças a Deus que a gente tem muitos homens que estão nessa luta junto com a gente. E isso tem que ser... E isso é um papel fundamental, porque a gente só muda a realidade social quando todos estão comprometidos na mudança. No momento que um homem comete uma violência doméstica na frente do seu filho, seu filho vai fazer a mesma coisa quando tiver mais adulto. Por quê? Porque foi a criação que ele teve. A sociedade, ela já nos impõe que meninos mandam nas meninas. Logo no início, os pais, eles dizem, olha, fulaninho, se tem um filho homem e uma filha mulher, o filho homem já manda na filha mulher. São essas realidades que a gente tem que começar a mudar. A conversinha que você tem que ter com seu filho homem, você também tem que ter com sua filha mulher. Então, eu costumo falar que violência doméstica é uma violência social. O direito penal por si só, ele jamais vai ter uma resposta efetiva. O direito penal, ele é um passo à frente. É quando nada mais atrás, nenhuma das fases anteriores deram certo. Então, a gente tem que trabalhar as fases anteriores. Qual é a educação que você dá a seu filho e à sua filha? Se você grita com sua esposa na frente do seu filho vai fazer isso com as amigas, vai fazer isso com a namoradinha, com a esposa, com todo mundo e com a filha depois. Então, assim, eu entendo que a gente tem que combater na fase inicial. Meu estudo de dissertação de mestrado, Josivan e Vânia, foi justamente em violência doméstica. Então, eu defendo que homens agressores, no início, sofreram violência. Se as mulheres, elas terem liberdade de denunciar. Houve violência psicológica, que ela é a mais difícil de você saber. É a mais difícil da mulher identificar que está sofrendo a violência, a violência psicológica. Então, nesse momento, homens passarem por cursos. A gente tem um exemplo aqui na nossa comarca que foi de fundamental importância, foi um estudo inicial, espero que dê continuidade, MP e TJ da Paraíba. A gente vê que os índices de ressocialização desses homens agressores é de quase zero, de reincidência, tá? A ressocialização é quase 100%. Então, assim, o estudo foi muito bom. Que legal. Participaram, acho que já houve 3 turmas.
E nessas 3 turmas, eram de 12 homens e depois de 24. E eles não voltaram a reincidir. Então, eu entendo que a gente tem que educar. A gente não tem que jogar a responsabilidade ao direito penal. Direito penal, principalmente porque as penas são irrisórias. Essa é a verdade. O DJ está preso por quê? É por causa dessa repercussão. Por conta da repercussão. Tantos Mas outros casos, né? quantas pessoas, quantas mulheres têm, inclusive, medida protetiva e são mortas? Muitas. A gente é o 5º muitas. país no mundo com o maior índice de violência doméstica. E todos os homens que cometeram violência doméstica, de 10, em torno de 8 voltam a cometer violência doméstica. A gente tem tido, Fran, a gente está conversando aqui com a advogada Fran Melo, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui da cidade de Patos, justamente falando sobre a questão do agosto lilás, que discute com mais profundidade a violência contra a mulher. A sociedade ela é uma sociedade machista e uma sociedade capitalista. As mulheres também são machistas, né? Porque quando acontece uma coisa com uma mulher, eu já vi uma mulher julgando a outra mulher, né? O que é que estava fazendo? Eu já vi mulher dizendo o seguinte, ela antes agora só apanhava, aí agora não apanha mais, mas também não tem casa, perdeu o marido, saiu, a família ficou destroçada. Se tivesse que continuar, né? Dizendo, oxente, era para continuar apanhando, que história é essa? É uma dependência econômica, então há também esse fato de mulheres machistas, né? Sim, principalmente. E, infelizmente, é um índice altíssimo. Por quê? Muitos homens, eles não externam o que pensam. Mas as mulheres externam mais. Então, infelizmente, por quê? Porque a nossa sociedade ela é patriarcal e ela é machista. Ela é patriarcal, principalmente. Então, se a gente tem um modelo, mesmo que não oficial, mas é incutido na nossa cabeça, de patriarca, o homem, ele tem que estar aqui. Então, a mulher, ela nunca está aqui. A mulher sempre vai estar aqui. Fica sempre abaixo. Então, quando essa mulher se separa por um motivo de violência doméstica, ela não tem esse direito. Por quê? Porque ela tem que aceitar. Por quê? Porque a mãe dela sofreu e a mãe dela aguentou. Entendeu? Então, mulheres não se calem. Mulheres não tenham medo. A verdade não é que pense que ruim com ele, pior sem ele. Sem dúvida. É ruim com ele, pior com eles, pior sem ele também. Mas pior é você não ter uma vida. Não ter uma liberdade. A gente aqui em Patos, a gente não só tem o grupo OAB por Elas. Tem a Defensoria Pública da Paraíba também. A defensora Mona Lisa, ela faz esse trabalho importantíssimo. O CRAN daqui de Patos também dá apoio a essas mulheres vítimas de violência. Então, é um assunto de grande relevância social. Sem dúvida. A gente costuma até dizer que, pelas medidas protetivas, né, a mulher acaba ficando presa e o homem solto, né? Porque a mulher tem todo aquele medo ali de viver sua vida normalmente e ser morta, né? Porque, como a gente vê em vários casos. E aí também há a violência que começa com a violência psicológica, no namoro, quando o homem não deixa a mulher visitar a família, não deixa ir para a academia, tantos sinais, né, que vão dando para perceber, já que ali é um relacionamento abusivo, mas tem todo esse passo, né, esse caminho para a decisão de, não, isso não faz bem para mim, vá-se embora, vou deixar você. E isso, então, na cidade de Patos, na nossa região, pelo trabalho fantástico que a OAB por Elas e a OAB no geral realiza e tantos outros, os movimentos também, né, como você disse, Movimento Mulheres Olga Benário, tem tantos outros movimentos todos aqui na cidade. Dá para fazer um diagnóstico do que as mulheres patoenses já estão conscientizadas de denunciar? As mulheres estão denunciando mais? Olha, graças a Deus, a informação gera as denúncias. E, graças a Deus, a gente está tendo os índices maiores. Na pandemia, houve uma desestimulação, até porque as pessoas estavam no mesmo domicílio. Sim. Então, fica mais complicado, com certeza, das mulheres até sair de casa, poder fazer sua denúncia. Então, assim, mas eu vejo muitas mulheres indo, procurando, buscando ajuda. Hoje é um apelo que eu faço.
Gente, homens que cometem violência doméstica, ele é criminoso. Tem uma lei que diz que é crime. Então, o que é que torna uma atitude crime? É uma lei dizer, ter uma lei oficialmente dizendo que aquilo é crime. Então, o apelo que eu faço hoje é, famílias, se tem alguém na sua família sofrendo violência doméstica, não aponte o dedo, não faça pressão para que essa pessoa retire queixa ou desfaça, não vaza audiências. Não é assim. Peça a revogação de medida protetiva. Minha gente, famílias, não é assim que a gente vai resolver esse problema. O que eu vejo mais, as mulheres hoje já buscam, sim, a denúncia, mas o que eu vejo mulheres sofrendo de família do agressor ligando, fazendo pressão para que ela peça revogação de medida protetiva, de não ir denunciar. Então, assim, é mais uma conscientização familiar do que das próprias mulheres, das vítimas. As vítimas buscam, mas as famílias fazem pressão para que elas não façam isso. A sociedade está muito louca. Eu, sem citar nomes, mas citar o caso específico, tem um colega nosso que separou da ex-esposa e passou a viver agora com uma pessoa que ele encontrou, que gostava, que encontrou o amor dele, né? E nessa separação, a família da mulher, da ex-mulher dele, com o filho dele, se juntaram e foram dar uma surra na atual esposa dele, né? E a gente fica vendo, a sociedade é tão machista, que o homem nunca é culpado, né? O homem é o garanhão, a mulher, na verdade, é a puta, a mulher que roubou o marido. Você roubou o meu marido. Parece que o marido é sempre inocente na história, justamente por a sociedade ser uma sociedade machista. O homem é quase culpado. É fácil você ver uma mulher brigando com outra por causa do homem, mas ver dois homens brigando por causa da mulher é raríssimo. Então, esse machismo na sociedade chegou a um ponto, para você ter ideia, o filho do casal foi lá bater na mulher, juntou todo mundo para bater, e de certa forma, o marido, né, se sente disputado. Mas não é uma disputa. É o machismo na sociedade que chegou a um limite que está louco. A gente, representado pelo presidente da República, a gente tem isso, né? Está sempre xingando mulheres, está sempre... Não te estupro porque você é feia, né? Dá que eu te dou outra, né? Cala a boca, mandando mulher calar a boca. Então, esse machismo está tão enraizado que vai ser preciso vários e vários meses, agosto, lilás, para que essa discussão fique cada vez mais profunda. Então, Fran, tem que fazer isso, tem que utilizar esse espaço, tem que falar com as pessoas que estão em casa que não é normal a violência, seja ela física ou psicológica ou qualquer outra que seja. E está ficando difícil a sociedade. Sim, porque as questões sociais, elas vão se modificando. Então, a gente tinha dado um largo passo nessa visibilidade da mulher e a gente, infelizmente, está tendo um retrocesso. E, infelizmente, mas eu costumo sempre falar que mulheres têm que acolher mulheres. Quando a gente fala tanto de empatia, a gente não fala de empatia só de forma retórica. A gente tem que falar de empatia, mas de forma prática. A gente reconhecer na dor do outro a sua. Você sentir a dor do outro. E essa empatia, nessa pandemia, a gente falou muito e eu vi muito ser disseminado a palavra e as atitudes. Eu nunca tinha visto no nosso momento, no momento histórico que a gente vive, de tantas pessoas se doando o pouco que tem para pessoas necessitadas. Quantas correntes de apoio, principalmente a fome, que é um dos maiores problemas que a gente está passando. E, infelizmente, quando se tem fome, miséria e desemprego, as mulheres estão desprotegidas. Por quê? Porque elas ainda não estão no mesmo patamar de igualdade dos homens. O mercado de trabalho, ele ainda não está no mesmo, não está nivelado. Homens e mulheres não têm as mesmas oportunidades. Então,
Eu sempre falo com minhas amigas, se vocês tiverem a oportunidade de ajudar mulheres, ajudem mulheres. Mulheres têm que se ajudar. Mulheres Verdade. não são concorrentes. Sem dúvida. Quando você menciona a questão das atitudes abusivas no início da relação, porque essas meninas, elas não enfrentam, elas não encaram esses abusos, porque é romantizado. Aham. Sim, sim. É o amorzinho delas. É romantizado a violência psicológica. Por quê? Porque ele ainda não é o dono dela. Ele é só o namoradinho. Então, ele não pode fazer violência física. Pelo menos não deveria, na cabecinha deles. Mas ele pode fazer a violência psicológica. Por quê? Porque ela é invisível. Só está na cabeça da vítima. Quem está do lado pode até ter uma noção. Mas se a vítima também não comenta a violência psicológica, e as amigas, as meninas, elas romantizam nos grupinhos. E meninas de 12, 14 anos, elas sofrem da mesma forma. Porque as mulheres sofrem violência sempre. Desde sempre até sua fase de velhice. A gente tem um país com o maior índice de abuso sexual infantil. Então, até no parir, né? Tem a violência obstétrica. Exato. Então, assim, nós mulheres, infelizmente, sofremos violência. Então, o que eu sempre falo é, a gente tem que buscar nossos direitos, a gente tem que enfrentar. Não é fácil. Não é fácil ser mulher. E ser mulher no Brasil é mais difícil ainda. Com certeza. Fran. Bastante difícil. Com certeza. Fran, a gente está chegando já no finalzinho do nosso papo. Eu não te conhecia, né? Estou tendo o prazer de conhecer. Todos nós estamos tendo esse prazer. Parabenizar pelo seu engajamento na OAB por Elas, né? A gente sabe que o que a gente faz no nosso espaço para garantir uma sociedade melhor, seja o pouco que seja, ele é muito significativo. Então, já que você está no OAB, no movimento OAB por Elas, que você conte aqui conosco sempre que precisar, de trazer um caso, de trazer um exemplo, de expor uma ideia, conta aqui conosco, porque, de fato, essa questão da sociedade, do machismo, da violência, a gente tem que discutir até que essa sociedade evolua. Mas eu deixo os microfones para suas considerações, parabenizo, não é uma despedida, sempre que você precisar do espaço, verdade. avisa para a gente, fazer uma discussão, seja esse tema, seja outro tema, e a gente vai ter o maior prazer de receber você aqui. Queria agradecer o espaço, dizer da alegria que é falar de violência doméstica. Daqui a pouco eu vou ter meu livro lançado, que é legal. Violência Doméstica. Muito bem, Fran. No livro vem trazendo a questão da importância dos grupos de estudo, de reflexão com homens agressores, e dizer que nós mulheres, a gente tem sempre com quem contar. Então, não silencie, procure alguém confiável e denuncie. Nunca se cale. Uma boa tarde e que a gente possa um dia estar em um ambiente saudável, porque a nossa casa deveria ser o local que a gente sempre fosse estar seguro. Sem então, dúvida. muito obrigada, Vânia, Josivan, e até uma próxima. Eu que agradeço. A gente bateu um papo aqui com a Fran Melo, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção aqui da cidade de Patos, falando sobre esse mês que é tão somente destinado a essa discussão tão importante e tão salutar, que é a violência contra a mulher dentro do Agosto Lilás. Já que tem todo mês, vamos ver se no final do mês vamos discutir de novo, fazendo avaliação das atividades que aconteceram. Houve um aumento significativo da violência contra a mulher durante esse período de pandemia, né, mostrando cada vez mais que parece que quanto mais convivência, mais agressão, então não tem como ter amor. Sim, que outra fala do presidente também, que é mulher no mercado de trabalho, né, produz menos porque engravida. Ele nasceu de chocadeira. Violência atrás de violência. Nasceu de chocadeira, não tem mãe, não tem nada. São 5h50 na capital do sertão. Vamos